Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com muitas informações importantes. O dia seguinte da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. Obviamente, ninguém no Flamengo queria perder esse título, até porque esse título daria 5 milhões de reais ao vencedor. No caso, deu para o Atlético Mineiro e o Flamengo, que foi vice, ficou com 2 milhões de reais. Mas eu fui buscar saber como é que foi o clima nos bastidores do Ninho do Urubu e também entre os dirigentes do Flamengo, entre, por exemplo, os membros do departamento de futebol. O que eles pensam sobre a derrota para o Atlético Mineiro? Estão tristes? Estão satisfeitos? O que eles pensam de fato? Eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo e vou trazer aqui todas as informações envolvendo os bastidores do Flamengo nesse dia seguinte da derrota para o time mineiro. E lembrando, também tem informação de profissional que trabalha no Flamengo há muito tempo indo para o Botafogo, a convite de Luiz Castro, treinador português que irá comandar a equipe alvinegra em breve. E tem também uma atualização, boa notícia, Thiago Maia apareceu no campo. Isso e muito mais em instantes. Mas antes, galera, um recado super especial para vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol não, você que curte esporte, também tem esporte na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Carioca, quarta-feira Flamengo e Botafogo, vocês podem fazer uma aposta e ganhar um dinheiro assistindo esse jogo. Tem eliminatórias da Copa do Mundo, tem Liga dos Campeões, galera, tem muita coisa. É só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever, utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Então não perca mais tempo, só clicar no link aí e aproveitar. Valeu? Vamos para as informações. É o seguinte, o que pensa o departamento de futebol do Flamengo sobre a derrota para o Atlético Mineiro? Eu fui buscar saber essa resposta. Apurei, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo que conversou comigo por alguns minutos no telefone, falando sobre o jogo, o que eles pensam internamente, o que o departamento de futebol pensa internamente sobre essa derrota para o time mineiro. Vamos lá. O entendimento internamente entre os membros da cúpula rubro-negra é que teve evolução, que obviamente o resultado foi negativo, porém o desempenho foi positivo. Eles estão levando em consideração o desempenho da equipe no último semestre de 2021, que de fato foi um desempenho pífio, sobretudo no comando do Renato Gaúcho, que perdeu 3 competições. Com o Paulo Souza, eles entendem que a equipe evoluiu. Óbvio, tem que fazer alguns ajustes, inclusive de contratação. E é contratação que será feita em breve. Eu já vou falar sobre isso. Mas sobre desempenho, eles estão contentes, porque eles entenderam que o Flamengo fez uma boa partida diante do Atlético Mineiro, que é um forte concorrente no futebol brasileiro. Querendo ou não, gostando ou não, você torcedor rubro-negro, o Atlético Mineiro é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil e poderia chegar à final da Libertadores justamente contra o Flamengo, mas acabou não passando pelo Palmeiras. Então, assim, é uma equipe, sim, que deve ser respeitada. Ah, o Atlético Mineiro não é isso tudo. Gente, repito, conquistaram muitos títulos recentemente nos últimos meses. Porém, o entendimento internamente é esse, que o Flamengo mostrou evolução, porém o resultado foi negativo. Obviamente, eles queriam vencer o Atlético Mineiro. Sobre a disputa de pênalti, perguntei a essa pessoa a respeito da estratégia dos jogadores. Só para contextualizar, o Paulo Souza deixou claro que a decisão de quem iria bater os pênaltis após a 5ª batida seria algo decidido entre os atletas lá no campo. Então eles foram decididos entre eles. E naquele momento o Vitinho bateu, porque a estratégia dos jogadores, isso não é achismo, é informação. A estratégia dos jogadores era fazer com que o Vitinho batesse, convertesse, e depois o Atlético Mineiro, perdendo, o Gabigol iria bater o pênalti que sacramentaria o título do Flamengo. Porém, essa estratégia acabou não dando certo. E eu perguntei a essa pessoa do departamento de futebol sobre essa estratégia. Ele falou: Vene,
Nós não podemos ser engenheiros de obra pronta. Se tivesse dado certo, ninguém estaria aqui me perguntando em relação a isso. Mas não deu certo. Vida que segue é um aprendizado. Palavras dessa pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Então, assim, de modo geral, a diretoria internamente está satisfeita com o desempenho da equipe. Porém, chegaram à conclusão que alguns ajustes precisam ser feitos. Perguntei sobre as substituições de Paulo Souza, que colocou o Diego Ribas no lugar do Bruno Henrique, tirou a Arrascaeta. Essa pessoa não quis entrar em detalhes, dar opiniões sobre as substituições do Paulo Souza, porque na opinião dessa pessoa, na observação dessa pessoa, seria uma opinião dele. E o que ele iria falar para mim, obviamente ele iria falar internamente, inclusive hoje, segunda-feira, tem reunião do Conselho de Futebol e, obviamente, iriam saber que foi ele que me falou isso. Mas, enfim, sobre as substituições, ele não quis entrar em detalhes. Então, esse é o pensamento internamente na cúpula do futebol sobre a derrota para o Atlético Mineiro. Bastidores do dia seguinte lá no Ninho do Urubu. Um dia normal. Obviamente, ninguém feliz, cantando. Não teve isso. Um dia normal. Paulo Souza seguiu com aquilo que ele sempre faz após os jogos. Vídeo para os jogadores, jogadores que disputaram, que foram titulares, não foram a campo, fizeram trabalho regenerativo. Não teve reunião de cobrança, não teve isso. Não teve reunião com o Landim depois do jogo, não teve isso também. Isso tem que ficar claro. Me explicaram que o Landim e outros membros, Gustavo de Oliveira, Rodrigo Toches, esses saíram rapidamente do estádio lá em Cuiabá e foram para o hotel porque eles iriam para Brasília resolver algo em Brasília, não é porque eles foram se reunir para falar sobre a derrota. Não teve isso, tá, galera? Então, assim, um dia teoricamente normal lá no Ninho do Urubu, seguindo aquele ritual de sempre após os jogos, tá? Boas notícias, vamos lá. Thiago Maia apareceu no campo treinando, ele não fez toda a atividade com os demais jogadores, uma parte da atividade ele participou, outra parte não, ele participou com uma meia alta, não vou botar a imagem aqui porque eu não sei se o YouTube vai desmonetizar, uma meia alta na perna esquerda para proteger o local que ele sofreu os pontos, o corte profundo na tíbia. Então, assim, fica a expectativa para ver o Thiago Maia mais breve possível com a camisa do Flamengo novamente. Esse faz falta. Gustavo Henrique deu voltas no campo, correu em volta do campo, se recupera de um problema no joelho, tá? Não treinou no campo a semana inteira e, como a gente havia dado aqui em primeira mão, Gustavo Henrique foi desfalque no Flamengo contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. E o Rodrigo Caio, galera, nem sinal dele. Eu digo e repito, não fiquem esperando o Rodrigo Caio no futuro próximo. Vai demorar para o Rodrigo Caio retornar aos gramados. Ele viajou com a delegação, mas assim, tá longe ainda de voltar, nem no campo tá treinando ainda. Então, bastidor e o que pensa a diretoria do Flamengo eu trouxe para vocês. Agora tem uma informação que o Flamengo vai perder mais um profissional para o Botafogo. Dessa vez é o preparador físico Roberto Júnior, ou o famoso Betinho, que está no Flamengo faz tempo, chegou nas categorias de base, trabalhou com vários jogadores que passaram por lá, chegou ao profissional. Esse ano, após a chegada do Paulo Souza, foi rebaixado para o departamento de categoria de base, está trabalhando lá na base, porém ele foi convidado pelo técnico Luiz Castro para trabalhar na comissão técnica dele no futebol brasileiro. O Luiz Castro, para quem não sabe, estava negociando com o Corinthians e com o Botafogo. O Corinthians tirou o time de campo, o Botafogo encaminhou a contratação do Luiz Castro com um salário de 2,5 milhões de dólares por ano para ele e para sua comissão técnica, que será ele e pelo menos mais 5, tá? Dois auxiliares, um analista, um preparador físico, que no caso é o Betinho, e um preparador de goleiro. Essa é a comissão que o Luiz Castro deseja para trabalhar no Botafogo. O negócio está muito próximo de ser sacramentado e, consequentemente, o Betinho, preparador físico do Flamengo, que foi indicado pelo técnico. Olha a história, galera, para vocês entenderem. O Luiz Castro ligou para o Jorge Jesus para saber se o Mário, preparador físico, continuaria com ele, porque ele queria o Mário. O Mário, teoricamente, vai continuar com o Jorge Jesus no próximo trabalho, mas o Mário e o Jorge Jesus indicaram Betinho, que recebeu o convite para trabalhar com eles no Benfica, quando eles saíram do Flamengo e foram para o Benfica. Mas na ocasião o Betinho não quis ir. Agora, Jorge Jesus e o Mário indicaram o Betinho para trabalhar com o Luiz Castro. A pergunta que fica:
Betinho tem potencial para trabalhar no Botafogo, não tem para trabalhar no Flamengo? Flamengo. Aí fica difícil, mas essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos fazer o canal Vini Casagrande a crescer ainda mais. Se tiver interesse, tem o Pix aqui na descrição e também o Clube de Membros. Se quiser me ver na telinha também, de segunda a sexta-feira no SBT Sport Rio, a partir das 13 horas. Vene, não sou do Rio de Janeiro, tem no YouTube também, beleza? Conto com a sua ajuda para a audiência aumentar e assim o SBT me contratar. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Agora fui mesmo. Fui.